Contraindicação local. Não se extrai dentes quando o paciente tem processo infeccioso agudo. Quando o paciente tem abscesso dental-alveolar agudo. Via de regra, nestes casos, é contraindicado. Prestem bem atenção, amigos. Nós não devemos tirar dentes em situações que o paciente tem processo infeccioso agudo. Presta atenção, amiguinho. Processo infeccioso agudo, o paciente está debilitado. Presta atenção. Sempre que possível, tire o seu paciente da fase aguda do processo inflamatório. Leve ele para a fase crônica. Como? Com irrigações, com medicamentos, com curativos. Sempre que possível. Se você precisa extrair um dente de um paciente que está na fase aguda de processo inflamatório, você deve utilizar o recurso da antibiótico terapia profilática. Nem sempre é garantia de que o paciente não vai ter problema, mas você vai criar um cenário menos desfavorável. Sempre que possível, evite. Então preste bastante atenção. Cuidado com extrações de pacientes que fizeram radioterapia na face. Uberaba, onde nós temos a nossa universidade, ela é um centro de radioterapia. Muitos pacientes tratam de radioterapia na face na nossa região. Então, muitos pacientes nos procuram. Na nossa região tem muitos pacientes que fazem radioterapia. Muitas vezes eles não têm uma avaliação odontológica antes. Os pacientes chegam em situações deploráveis, que eu vou procurar mostrar para vocês um caso clínico para exemplificar uma osteonecrose. Um minuto, meus queridos. Osteonecrose é quando o osso fica nessa condição. Ó. Geralmente na região onde faz necrose óssea é quando o osso fica exposto, tá certo? Ó. Esse cenário pode acontecer após uma exodontia. Você extrai o dente e há uma ruptura, na verdade o osso alveolar não cicatriza, ficando exposto. É uma situação que traz bastante desconforto pós-operatório. Tá? Então evitem fazer extração dentária. Deixa eu pegar um outro caso aqui que é significativo para vocês observarem a complicação, como ela pode ser grave. Tá aqui, ó. Acho que eu não vou achar. Devia ter procurado isso antes. Opa, muito feio esse caso aqui, desculpem. Então, evitem fazer exodontia, prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Esse aqui é um cenário que eu vou mostrar para vocês mais simples, mas geralmente começa nesse sentido. O paciente tem aqui no sítio da exodontia, esse paciente já tinha feito a exodontia, e aonde fez a exo, o alvéolo não cicatriza. Então, pouca salivação, osso exposto no meio onde a bactéria está mais agressiva, o resultado pode ser, geralmente a gente precisa abrir e curetar o osso num cenário bastante adverso. Então, preste atenção em pacientes que já fizeram radioterapia e que vão... Como é que faz então, professor? E se eu precisar tirar um dente de um paciente que já fez radioterapia? Você tem a opção de fazer oxigenação hiperbárica antes da exodontia e utilizar antibiótico. São casos, alguns casos realmente ficam dramáticos. O melhor é não tirar. É possível quebrar essa regra? A oxigenação hiperbárica é uma boa opção e a profilaxia antibiótica no pré-operatório. Da mesma maneira em processos infecciosos agudos. Se você precisa fazer uma drenagem de abscesso e você precisa extrair o dente na mesma sessão, antibiótico terapia, principalmente endovenosa, é mais indicado num cenário como esse. Então, para a realização da exodontia,
é muito importante você ter uma visão importante do acesso ao dente. Geralmente, para avaliar o acesso ao dente, além do exame clínico, nós lançamos mão de exames de imagem, né? Clinicamente, também a gente faz esse comparativo, avaliando se o dente tem uma certa mobilidade ou não, e as condições que estão à coroa, para você começar a análise do acesso ao dente, de como você consegue. O acesso ao dente depende da abertura de boca do paciente, do estado emocional do paciente. A mobilidade do dente tem a ver com a carga mastigatória que esse dente exerce, se é um dente que tem anquilose, se é um dente que tem o ligamento periodontal mais frouxo. Isso você vai conseguir analisar no exame radiográfico. E as condições da coroa e dos dentes vizinhos, que vão te dar uma noção específica de qual instrumento você vai utilizar para poder sacar o dente dentro do alvéolo. Os exames de imagem são exames fundamentais na execução da exodontia e na sua realização, que ele vai trazer esses detalhes do dente quanto ao acesso e as condições da dentina, a relação das raízes do dente, o seu volume, o seu tamanho, dilacerações e os dentes vizinhos, os tecidos vizinhos, vasos, nervos, seios, estruturas patológicas, as estruturas vitais próximas a ela, a configuração das raízes e as condições ósseas, especialmente do ligamento periodontal. Finalmente, depois que você faz essa condição, você vai então realizar o seu tratamento cirúrgico. Essas são então, meus queridos, as condições básicas. E assim eu termino a aula de hoje sobre indicação e contraindicação de exodontia, que faz parte do nosso conteúdo. Antes de me despedir de vocês, eu vou tomar a liberdade para que vocês matem um pouco a saudade da nossa cidade tão querida. Aqui do meu consultório eu tenho o privilégio de ter uma visão privilegiada, então eu vou compartilhar com vocês. Hoje é dia 19, né? E nós estamos aí, para quem está com saudade de Uberaba, vocês estão longe, aqui é a nossa visão, e com esse cenário eu quero me despedir de vocês, tá certo? Dizer que foi um prazer estar com vocês. Eu estou disponível para eu poder tirar qualquer dúvida de vocês, alguma imperfeição quando eu conseguir falar bem nessa aula. Para mim ainda é uma novidade, tem que fazer um tipo de aula nesse sentido, mas eu estou me adaptando, tá certo? Eu espero ter contribuído com a formação de vocês. Forte abraço. Faça inscrição no meu canal, toca o sininho e tamo junto. Obrigado. Tchau. Um abração para todo mundo.